solo. E, por fim, a gente vai tratar de alguns instrumentos disponíveis no mercado que nos ajudam a fazer a leitura do potencial hídrico, tanto em campo quanto no laboratório. Então, sempre que a gente tenta descrever o estado de um material ou de alguma energia, a gente pode lançar mão de dois tipos de variáveis. Uma variável que nos dá a quantidade desse material ou energia e uma variável que determina a intensidade ou qualidade dessa nossa matéria. Então, só uma analogia rápida, quando a gente trata, por exemplo, do estado térmico, a gente pode tanto definir esse estado térmico em seu conteúdo de calor, quantidade de calor presente naquele material, ou então usar a variável de temperatura para tentar descrever esse material. Nesse caso, a variável de quantidade seria o conteúdo de calor e a de qualidade seria a de temperatura. Então, um exemplo prático para a gente tentar entender a diferença entre essas duas variáveis. A gente tem aqui duas figuras. Na primeira, a gente tem um barco, uma embarcação enorme, navegando em águas geladas. E na segunda imagem, a gente tem um pedaço de ferro que foi aquecido em brasa. Um pedaço pequeno de ferro. Então, se a gente considerar a quantidade de calor presente nesses dois corpos, a embarcação ela tem uma maior quantidade de calor, até pela própria dimensão dessa embarcação. No entanto, se a gente pensar na temperatura desses dois objetos, o ferro ele estaria numa temperatura maior do que, por exemplo, o casco dessa nossa embarcação. Então, se nós encostássemos esses dois objetos um no outro, a tendência do fluxo de energia seria do pedaço de ferro para o casco do navio. Isso acontece porque, apesar de o navio ele ter uma quantidade maior de calor, é a variável qualitativa que define a direção do fluxo de energia, ou seja, de qual corpo ele vai para qual corpo, e também a intensidade desse fluxo. Então, isso acontece porque o conteúdo de calor ele é uma variável de quantidade que leva em consideração a massa do determinado objeto, o calor específico e até a própria temperatura. E é a temperatura que nos vai determinar a direção do fluxo da energia, nesse caso o calor, e também a taxa na qual esse fluxo acontece. E no solo, na água do solo, a gente tem uma situação parecida. Ela também pode ser definida em dois tipos de variáveis, uma de quantidade e uma de qualidade, sendo que a de quantidade de água seria a umidade do nosso solo, o quanto de água que a gente tem presente em determinada amostra ou no campo. E a variável de potencial hídrico seria a variável de intensidade. Então, da mesma maneira, a gente pode criar um exemplo prático para entender a diferença de umidade e potencial hídrico. Ela é bem similar ao exemplo de temperatura que a gente deu anteriormente. Então, aqui a gente tem duas amostras de solo, um argiloso e um arenoso, e a gente mediu tanto a umidade de cada um desses solos, quanto o potencial hídrico deles. Nesse caso, a gente tem 25% de umidade no solo argiloso, da esquerda, que é maior do que a umidade do solo arenoso, de 10%, representado na direita. No entanto, o potencial hídrico deles, medidos, na areia, ele ficou maior, menos negativo.
Então ele ficou em cerca de menos 25 quilopascal, enquanto que na argila a gente obteve um potencial hídrico de menos 1.300 quilopascal. Então, se nós encostássemos essas duas amostras de solo uma na outra, a gente teria também um fluxo de água de um solo para o outro. E nesse caso, aconteceria também da areia para a argila, porque a gente vai levar em consideração a diferença no potencial hídrico das duas amostras. Independente do solo argiloso ter uma maior quantidade de água, é o potencial hídrico que vai determinar esse fluxo da água. E o fluxo ele vai sempre obedecer a direção do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. Isso porque ele obedece à segunda lei da termodinâmica. Ele vai sempre buscar um equilíbrio, tentar igualar os potenciais hídricos entre duas amostras, contanto que a gente tenha dois fatores. Primeiro, um diferencial na variável intensiva. Então, no caso do solo, a gente precisa que uma amostra de solo, ela tenha um potencial hídrico diferente da segunda, maior ou menor, e que exista um meio condutor entre essas duas amostras para que a água consiga se deslocar, ser transferida de uma amostra para outra. Então, são esses dois fatores que determinam o fluxo da água no nosso solo. Tanto a diferença do potencial hídrico, quanto um meio condutor. Então, agora, passando propriamente para o potencial hídrico, a gente vai tentar definir o que seria esse potencial hídrico no solo. Uma definição mais formal seria que o potencial hídrico no solo é uma energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal de água da amostra para um referencial de água pura e livre. Na prática, no caso do solo, é a energia que a gente precisa colocar no sistema para tirar a água daquele solo e torná-lo disponível, por exemplo, para a planta utilizar. Então, quanto mais essa água ela estiver presa no solo, menor é o potencial hídrico, ele fica mais negativo e mais energia a gente precisa colocar no sistema, ou a planta precisa colocar no sistema, para retirar essa água do solo e poder utilizá-la. Normalmente, o potencial hídrico ele utiliza a unidade de energia, ou por unidade de massa, volume, ou por peso. E ela é uma variável referencial, ou seja, a gente precisa determinar um ponto que seja a nossa referência. Então, trabalhando com o potencial hídrico no solo, a nossa referência é o potencial hídrico de valor zero, que representaria uma amostra de água pura e livre de qualquer tipo de ligação em alguma matriz do solo ou que tenha algum tipo de soluto dissolvido nela. E também a gente pode utilizar as unidades mais típicas quando a gente trata de potencial hídrico, seriam as unidades de pressão, entre elas o megapascal, quilopascal ou bars. Essa é uma tabela demonstrativa de algumas unidades que a gente pode utilizar no potencial hídrico e a relação entre elas. Inclusive aqui nessa tabela ela também mostra alguns pontos que a gente vai comentar mais adiante, que seriam valores para capacidade de campo do solo e o ponto de murcha permanente.
E o potencial hídrico do solo, ele é composto de 4 outros fatores, 4 outros potenciais. São componentes do potencial hídrico total do nosso solo. E eles são o potencial mátrico, que varia de acordo com forças de adsorção da nossa água do solo, o potencial gravitacional, relativo à posição que a nossa amostra ela ocupa dentro de um campo gravitacional, o potencial osmótico, que é determinado pela presença ou não de solutos, osmoticamente ativos, que fariam a diferença no potencial osmótico da amostra. E, por último, a componente de potencial de pressão, se existe algum tipo de pressão ou sucção aplicada na nossa amostra. Então, a gente vai passar agora por cada uma dessas componentes, começando pelo potencial mátrico, que é o mais importante quando a gente trabalha com a água no solo. Então, ele vem da atração que existe entre a água e as partículas do solo. Então, quanto mais forças adesivas e coesivas que acabam prendendo essa água, mais o potencial ele fica negativo em referência àquela nossa água pura e livre, que representa o 0 megapascal. Então, ele é uma componente sempre negativa. A gente tem que quando a água está livre, o potencial é 0, e à medida em que essa água ela vai se ligando nas partículas do solo, ou até entre as próprias moléculas de água, ela vai ficando mais negativa. E, por consequência, existe uma ligação muito forte entre o potencial mátrico do solo e a superfície específica que esse solo apresenta, baseado na granulometria dele. Então, esse desenho exemplifica a ação que altera o potencial mátrico no solo. Então, existe uma superfície representada aqui, por exemplo, a superfície da partícula sólida no solo, que apresenta algumas cargas negativas, e a água ela tende ou por forças de adesão na partícula do solo, ou até de coesão em outras moléculas de água, essa água tende a se prender e diminuir o potencial hídrico, tornando-se menos disponível para os processos biológicos. E tem uma relação muito direta com a superfície específica do nosso solo. E a superfície específica é relacionada com o tipo de partícula que a gente tem no nosso solo. Se a gente tem um solo mais argiloso, com partículas menores, a tendência é que a gente tenha uma superfície específica maior para que haja essa interação entre a molécula de água e as partículas sólidas do solo. Então aqui a gente consegue entender melhor essa interação. No caso das argilas, por elas terem partículas menores, elas têm uma área ao redor delas, uma superfície específica maior do que um solo arenoso. Então a água ela tem mais superfície para interagir com essas partículas sólidas. E uma outra razão também é que quando a gente tem um solo com partículas maiores, os espaços vazios entre as partículas, elas acabam sendo maiores. E isso prende menos a água no nosso sistema. A água, nesses espaços maiores, elas são mais suscetíveis à ação da gravidade para se percolar no perfil do solo. A segunda componente do potencial hídrico seria o potencial osmótico.
ele varia de acordo com a presença de solutos dissolvidos na água, solutos que sejam osmoticamente ativos, que alterem o potencial osmótico da nossa água. Ele, assim como o primeiro componente, ele é sempre negativo. Então, se o nosso referencial é uma água pura, sem nenhum tipo de soluto, à medida em que a gente vai colocando solutos nessa água, o potencial osmótico ele vai ficando mais e mais negativo. Ele é um componente importante quando a gente trata de água no solo em relação à utilização das plantas, e também quando a gente tem sistemas com barreiras semipermeáveis. Por exemplo, aquela interface que existe entre a raiz da planta e o solo. Então, a presença de solutos na água, ela vai interagir esses solutos vão interagir com a água no solo por meio de forças atrativas e elas vão ficando menos disponíveis. O potencial hídrico vai ficando mais negativo. O potencial hídrico é uma componente que pode ser calculada através de uma equação. Nesse caso aqui, ela utiliza, para ser calculada, a concentração de solutos na nossa amostra, um coeficiente osmótico, que varia de menos 0,9 a 1 para a maioria dos solutos. Varia também de acordo com o tipo de soluto que está presente na nossa amostra, porque ele vai variar esse número de íons por mol. Existe uma constante do gás considerada também, e a temperatura do nosso sistema dada em Kelvin. O potencial de pressão é a terceira componente que a gente vai comentar aqui, que faz parte do potencial hídrico total. E esse potencial ele varia de acordo com a presença ou não de algum tipo de pressão ou sucção no nosso sistema. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, alguns exemplos de pressão positiva seria a água. A gente pode pensar, inclusive, numa piscina. À medida em que a gente vai descendo para o fundo da piscina, a gente aumenta a pressão exercida em cima do nosso corpo, porque a coluna da água fica maior. Um outro exemplo seriam células da folha, a pressão de turgor, que permite que as plantas fiquem eretas, e a pressão sanguínea em animais. E um exemplo de pressão negativa seria aquela sucção exercida pelo xilema das plantas. Então, esse é um exemplo de como, de duas coisas na realidade. Primeiro, aquela questão do equilíbrio, que os sistemas, quando tem a oportunidade, quando tem um condutor entre eles, busca o equilíbrio. E segundo, como funciona o potencial de pressão nas plantas. Então, aqui a gente tem um becker com água destilada, e a gente considera que o potencial hídrico aqui é zero. Ela estaria pura, livre de qualquer soluto, e não existe nenhuma pressão aplicada nela. A gente pode pegar, nesse caso, uma célula vegetal e colocar dentro desse becker. A princípio, a célula ela tem um potencial osmótico, porque ela tem solutos dentro dela, que diminui o potencial osmótico, então fica negativo. E ainda não existe nenhuma pressão exercida nela. Então, o potencial osmótico dela é negativo. Se a gente pensar naquela lei do equilíbrio, a tendência da água aqui é partir do becker que está mais alto, um potencial hídrico mais alto, para dentro da célula, que está mais baixo, para tentar equilibrar esses dois ambientes. E quando isso acontece, quando a água entra na célula vegetal, ela vai se expandir e vai começar
a exercer uma pressão na parede celular da célula. Então, o potencial osmótico de dentro continua menos 2, porque nenhum soluto saiu da célula para o meio externo, mas ela se equilibrou com o potencial de pressão, que agora existe dentro da célula, de dentro para fora, e ficou positivo. Então, o potencial de pressão, ele anulou o potencial osmótico, deixando o potencial hídrico em zero de novo. E é esse tipo de ação que permite que a planta ela fique ereta quando ela tem uma boa disponibilidade de água. E a última componente do potencial hídrico é o potencial gravitacional. Ele varia de acordo com a posição da nossa água em estudo dentro de um campo gravitacional. Ela também pode ser calculada. Ela utiliza, nesse caso, a altura e a constante gravitacional de 9,8 metros por segundo quadrado. Então, a gente precisa de um referencial. A gente pode usar essa figura como exemplo. Se a gente tem um referencial de água aqui, se eu digo que a minha referência é na superfície, toda a água que estiver acima desse ponto, ela vai ter um potencial gravitacional positivo. Toda água que estiver abaixo desse meu referencial, ela vai ter um potencial gravitacional negativo. Então, agora que a gente definiu o que seria o potencial e o que faz parte dele, o que compõe o potencial hídrico do solo, a gente vai passar um pouco sobre a importância desse potencial hídrico. Agora que a gente tem a informação, como que a gente pode utilizar, para que serve o potencial hídrico. Então, algumas das aplicações do potencial hídrico, primeiro, como a gente já viu, ele determina a direção do fluxo de água e a taxa na qual ocorre esse fluxo de água dentro de um sistema. Aqui para a gente pode ser o sistema solo-planta-atmosfera. Mais para frente a gente também vai ver como que ele ajuda na capacidade de campo do solo e no ponto de murcha permanente do solo. O potencial hídrico também determina limites de crescimento, de desenvolvimento microbiano, tanto no solo quanto em alimentos. E também pode ser utilizado nos estudos de dormência e germinação de sementes. Mais algumas aplicações. O potencial hídrico ajuda a gente a estudar a água disponível para a planta no solo, a área superficial das partículas do solo e também o nível de expansibilidade do solo, se o solo é mais expansivo ou não. Ele também pode ser utilizado no fluxo, nos estudos de transporte de contaminantes e uma aplicação bastante importante é o gerenciamento de irrigação nas culturas comerciais. Então, essa figura exemplifica a importância do potencial hídrico no sistema solo-planta-atmosfera e como que ele influencia na utilização da água pela planta. Então, como a gente viu, o fluxo de água, ela obedece sempre do maior potencial para o menor. Então, se a planta ela quer tirar essa água do solo, ela precisa criar esse gradiente, essa diferença de potencial hídrico por todo o caminho que ela queira que a água siga. Então, se a gente tem um solo com um determinado potencial hídrico, digamos aqui na capacidade de campo de 30 kPa, a raiz ela já tem que ter um potencial hídrico um pouco mais baixo para que a água entre na raiz. E depois o xilema precisa estar num potencial ainda mais baixo do que a raiz para a água seguir esse fluxo, e assim vai.
incluindo as folhas e também a atmosfera. Essa diferença no potencial hídrico do solo até a atmosfera é que permite o transporte da água através da planta. E a gente pode ver aqui, a gente vai comentar mais para frente também, mas se a gente tem um solo com um potencial hídrico mais baixo, mais negativo, a planta ela precisa colocar uma energia ainda maior no sistema para tentar tirar essa água presente no solo. E chega um ponto que a planta ela não consegue mais diminuir o seu potencial hídrico, aplicar essa força necessária para tirar a água necessária para o seu desenvolvimento. O potencial hídrico também influencia nos processos biológicos. Então, ele define a disponibilidade da água para os processos biológicos. Então, existem alguns valores de referência para desenvolvimento de mofo em alimentos e também alguns valores de referência para germinação de sementes. O potencial hídrico no solo, ele também ajuda a gente a entender dois pontos importantes quando a gente trata de água no solo, que seriam o ponto de capacidade de campo e o ponto de moxa permanente. Então, esses dois seriam os limites, os extremos de disponibilidade de água no solo para desenvolvimento de plantas. Digamos que a capacidade de campo é o limite superior de água disponível, é o máximo de água disponível que a gente vai ter naquele solo. Então, por exemplo, a gente tem um solo que a gente fez uma irrigação forte ou choveu bastante naquele local e depois de 1 ou 2 dias, o excesso de água ele percolou pela força da gravidade. Toda aquela água que ficou no solo é o que a gente chama de capacidade de campo. É o máximo de água que o solo conseguiu reter. E o ponto de moxa permanente seria o limite inferior. Seria aquele ponto em que a água que está presente naquele solo, ela já não consegue ser utilizada pela planta para o seu desenvolvimento. Por isso que a gente considera que é o limite inferior. Abaixo disso, a planta não consegue mais utilizar a água presente. E esses dois pontos ajudam a gente a entender a água disponível no solo para a nossa cultura. Então, esse esquema da Embrapa Milho e Sorgo nos mostra isso. Então, a gente tem dois tipos de solos diferentes, com os pontos determinados, de capacidade de campo e ponto de moxa permanente. A água acima da capacidade de campo é a água perdida por gravidade. Então, a gente considera que ela não estaria disponível para a planta, dependendo da velocidade com que a planta consiga utilizar a água. E, por outro lado, a água que está abaixo do ponto de moxa permanente, ela é não disponível, apesar de presente no solo, porque a planta não consegue retirar para o seu desenvolvimento. Então, a nossa água total disponível é essa água no setor intermediário, nem a água que a gente não consegue, que a planta não consegue tirar, nem a água que é perdida por gravidade. E existe uma diferença entre os tipos de solo. Tem solo que consegue reter melhor essa água, tem solo que já perde muito rápido a água por gravidade. O potencial hídrico pode ser utilizado também no gerenciamento de irrigação. Então, por exemplo, no caso de plantio de uvas, a gente pode controlar o potencial hídrico, até para causar um certo estresse hídrico, né, nessa planta, que poderia, no caso, minimizar o crescimento vegetativo. Então, menos folhas, a gente pode diminuir os tratos
relacionados a doenças e a podas. E esse estresse hídrico também pode maximizar a produção do açúcar na fruta, que é o desejável. Um outro exemplo da importância do potencial hídrico é esse gráfico. Esse gráfico ele é um monitoramento tanto de umidade nas linhas verde e azul, quanto de potencial hídrico na linha roxa e vermelha. Então, se nós tivéssemos somente os dados de umidade, a gente não conseguiria saber qual é a quantidade ideal de água para irrigação desse ponto. Porque aqui a gente, por exemplo, vê a linha de potencial hídrico. Nesse intervalo aqui, ela está sempre no alto, sempre próxima da saturação, de zero, o que indica uma boa disponibilidade de água. No entanto, se a gente analisar a linha de umidade, ela varia muito nesse intervalo, desde 45% de água até 20% de água. E o que a gente tira de conclusão disso é que tanto se a gente tivesse 20% de água no solo ou 45%, para a planta ela está suficiente. Então, esse excesso aqui, acima de 20%, poderia ter sido economizado se fosse um caso de um plantio irrigado. Aqui é uma irrigação de luxo. A gente colocou essa água aqui, mas não necessariamente melhorou o desenvolvimento da planta, porque 20% já era suficiente. E na literatura a gente tem também diferentes intervalos de potencial hídrico que são considerados ideais para diferentes espécies vegetais. Então a gente percebe que não existe um intervalo ideal que se aplica a todas as plantas. E por fim também, o potencial hídrico ajuda a gente a criar a curva de retenção de água no solo, que é uma relação entre a quantidade de água presente no solo e o potencial hídrico. É uma curva específica que é diferente para cada tipo de solo. E essa curva ajuda os pesquisadores a estudar não só a água disponível para a planta, mas também outros fatores físicos do solo, até com relação à expansibilidade dele. E agora, passando para a instrumentação, que pode ser utilizada para medir o potencial hídrico no solo, logo de abertura, a gente traz esse gráfico para mostrar que existem vários instrumentos no mercado para medir o potencial hídrico do solo. Aqui eles foram separados em instrumentos de laboratório na esquerda e de campo na direita. E o que a gente percebe aqui é que não existe no mercado um instrumento que meça o potencial hídrico em toda a sua amplitude. Então, tem instrumentos que são mais aplicáveis para o solo úmido, próximo da saturação, e tem instrumentos que são mais indicados para a parte seca do potencial hídrico mais negativo. Então, os instrumentos, a maioria deles mede o potencial hídrico de forma indireta, ou seja, eles medem uma outra característica do solo e por calibração chega no potencial hídrico, e eles podem equilibrar tanto um outro sólido como um líquido ou um vapor na hora de determinar o potencial hídrico do solo. Então, por exemplo, existem alguns blocos de gesso utilizados para medir o potencial hídrico do solo, que é um bloquinho que a gente enterra no solo e ele vai equilibrar com esse solo. Depois a gente passa uma corrente através dele para medir a resistência elétrica desse corpo no nosso solo. Eles são sensores relativamente baratos e medem o potencial. Na verdade, eles vão medir a resistência elétrica e chegar no potencial hídrico do solo através de calibração. Porque essa resistência elétrica ela tende a se alterar
de acordo com a disponibilidade de água. Existem também os sensores de capacitância, que eles também têm uma matriz sólida, que fica instalada no solo, e que vai equilibrar com o solo ao redor dele. No caso desses sensores, a gente vai medir a umidade, a quantidade de água presente nessa matriz sólida. E como a gente conhece aquela curva de retenção de água, a relação entre quantidade de água e potencial hídrico dessa porcelana, a gente consegue determinar também o potencial hídrico. Então, nesse caso, a gente está medindo a quantidade de água presente na porcelana para chegar no valor de potencial hídrico através da curva de retenção dessa porcelana. Então, essa é uma visão do que acontece dentro dos sensores de capacitância. Eles geram um campo eletromagnético que fica retido só no corpo da porcelana, e esse campo eletromagnético vai ser utilizado para medir a quantidade de água. Chegou na quantidade de água, a gente rebate para a equação da curva de retenção de água e chega no potencial hídrico. Uma vantagem desses sensores é que, como a gente só está medindo dentro da porcelana e não o solo ao redor dele, ele não precisa ser calibrado para diferentes tipos de solo. O que ele vai fazer? Ele vai equilibrar a porcelana com o solo ao redor dele, independente do tipo de solo, e vai fazer essa medição só dentro dele. Existem também os equipamentos que equilibram fases líquidas. No caso dos tensiômetros, eles possuem água dentro dos sensores. E essa coluna de água vai ficar em contato com o solo ao redor dele através de uma cápsula de cerâmica. Ela vai equilibrar também e a sucção, a tensão criada pelo solo, ela vai ser sentida nessa coluna aqui através de um sensor de pressão. Então, é assim que esses tensiômetros eles calculam o potencial hídrico do solo, através da tensão gerada numa coluna d'água dentro deles. Eles são os sensores mais precisos para se trabalhar na faixa mais úmida do solo. Eles chegam normalmente a menos 85 kPa, menos 90. Alguns chegam até a 0,2 megapascal, dependendo do material que é feito. E apresentam essa boa precisão na faixa úmida do solo. Uma desvantagem é que se o solo ele secar demais, o tensiômetro ele pode cavitar, e então a gente precisa fazer uma manutenção nesses sensores para eles voltarem a ler novamente. Então teria que refilar os sensores novamente. Um método bastante tradicional também para medir o potencial hídrico é a utilização das câmaras de Richard. Então, nesses casos, a gente coloca as amostras de solo dentro de uma câmara, aplica uma pressão dentro desse sistema e fica observando, na verdade, um controle bastante visual, o momento em que ele vai se equilibrar com a pressão aplicada. Então, a gente considera que, nesse momento, o potencial hídrico das amostras é aquele que a gente aplicou por fontes externas. Ele é um método bastante tradicional e, dependendo do tipo de solo que a gente tem, o tempo de equilíbrio ele pode ser de várias horas ou até meses, dependendo da faixa da curva que a gente esteja trabalhando. E também existem trabalhos que mostram que talvez ele nem alcance aquele potencial hídrico que a gente aplicou realmente. Um outro método para se medir o potencial hídrico de amostras
é utilizando o ponto de orvalho. Então, nesse instrumento, a gente coloca a amostra em uma câmara fechada também, e ele vai entrar em equilíbrio com o ar em cima dele. Então, essa seria a câmara fechada. A gente tem a amostra dentro dessa câmara, e ela vai entrar em equilíbrio com esse ar que fica em cima dela. O que o equipamento vai fazer? Ele vai medir, no momento que se formar um orvalho no espelho que ele possui, ele vai medir tanto a temperatura de formação desse orvalho, quanto a temperatura da amostra, para chegar no valor de potencial hídrico da nossa amostra. E existem equipamentos também que fazem a curva de retenção de água, aquele gráfico que relaciona a quantidade de água com o potencial hídrico da amostra. E nesse caso ele faz a curva completa, porque ele já vai umedecendo a nossa amostra automaticamente e fazendo as leituras de potencial hídrico e de umidade por diferença de peso. E também ele pode fazer a parte de dessorção, passando um ar seco na nossa amostra. Então a amostra ela secaria ao longo do tempo, e também ele faria leituras de potencial hídrico e de umidade por diferença de peso. No final a gente teria a curva completa de retenção de água da nossa amostra. Uma outra opção também é a utilização do método de Wien-Schindler. Nesse método, a gente utiliza, como a gente pode ver na foto, tensiômetros. Então, é um sistema ótimo para a parte úmida da curva, porque ele utiliza tensiômetros. E o que a gente tem é uma amostra preparada, desde a amostra saturada preparada com tensiômetros. Então, ela ficaria em cima de uma balança, e ia, ao longo do tempo, perdendo a sua água por evaporação. E o que o software faz, ele vai monitorando todo esse processo. À medida em que a água é perdida por evaporação, a balança vai medindo a diferença de massa, e os tensiômetros vão registrando o potencial hídrico. Então, voltando àquele primeiro gráfico da parte de instrumentação, não existe um equipamento que meça toda a amplitude de trabalho do potencial hídrico. Existem sensores que são melhores para a parte úmida, sensores que são melhores para a parte seca. Então, o que normalmente acontece quando a pessoa precisa de toda a faixa de trabalho é a combinação de instrumentos. Então, aqui a gente combinou, por exemplo, 2 sensores de campo, um tensiômetro para medir a parte úmida e um sensor de capacitância para medir a parte seca. Ou, se for feito em laboratório, colocar um sistema que meça por tensiômetro para medir a parte úmida e um sensor e um instrumento, por exemplo, de ponto de orvalho para medir a parte seca. Com isso a gente consegue pontos de trabalho nas duas faixas, digamos assim, do solo, tanto úmida quanto seca. Então, em resumo, só alguns pontos importantes que a gente comentou ao longo do seminário de hoje, é que existe sim uma diferença entre umidade e potencial hídrico do solo. A umidade nos dá a quantidade de água e tem sim a sua importância nos estudos. Existem várias outras aplicações que a gente precisa da quantidade de água ao invés do potencial hídrico, mas eles são diferentes e existe a relação por meio da curva de retenção de água. É o potencial hídrico que determina o fluxo da água no solo ou em outros sistemas. E a tendência é buscar o equilíbrio sempre do maior potencial para o menor potencial. E é o potencial hídrico também que determina a disponibilidade de água para o desenvolvimento para processos biológicos.
E na parte de medição do potencial hídrico, existem opções para medição em campo ou para medições em laboratório, mas não existe uma solução que se aplique a toda a faixa de trabalho do potencial hídrico. Então, uma solução é utilizar uma combinação de sensores para fazer o estudo, buscando sempre aquele com melhor precisão em cada uma das faixas. Eu queria agradecer a participação de todos na apresentação de hoje. Fica aqui o nosso contato e o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade de mandar um e-mail e eu recebo direto nesse endereço. E agora a gente vai passar para os minutinhos de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela excelente apresentação e obrigado aos participantes que enviaram as perguntas até o momento. Então, nós temos um período alocado para perguntas e respostas. Se você tem qualquer pergunta que gostaria de enviar ao Fábio, por favor, utilize a ferramenta GoToMeeting e na opção de chat, você pode enviar a sua questão. Aos que chegaram depois do início dessa apresentação, só ressaltando que uma cópia em PDF dessa apresentação já está disponível. Basta você clicar na opção Handout e você vai encontrar um PDF com o nome de Decagon Devices Potencial Hídrico. É só clicar e baixar, já está disponível. Também a Decagon mantém um canal no YouTube, onde nós temos uma cópia completa dessas apresentações, inclusive com o áudio. Então, até o final dessa tarde, a cópia dessa apresentação já vai estar lá no YouTube. Basta digitar Decagon Devices e procurar pelo título. Muito bem, então vamos iniciar aqui as perguntas e respostas. A primeira pergunta é, Fábio, do participante Sônia, como foi definido o ponto de murcha permanente? Bom, Sônia, o ponto de murcha permanente que normalmente a gente considera nos estudos é de menos 1,5 megapascal. Hoje em dia, a gente já sabe que essa é uma determinação bastante superficial, é uma aplicação que é um ponto, por exemplo, o ponto de murcha permanente é aquele ponto em que a planta não consegue mais retirar água para o seu desenvolvimento e ela acaba morrendo por falta de água. E hoje fica claro para a gente que, apesar da gente ter esse ponto de referência de menos 1,5 megapascal, ele não é aplicável a todas as plantas. Então, esse valor de menos 1,5, ele foi determinado, começaram a estudar há muito tempo atrás, e lá por 1930, que começaram as medidas de potencial, eles começaram a também determinar esse ponto de murcha, porque sempre foi de interesse saber qual é o limite mínimo de água para a planta se desenvolver. Hoje em dia, com mais tecnologia e com mais gente pesquisando a respeito, a gente tem diferentes tipos, diferentes valores de potencial hídrico no ponto de murcha permanente para diferentes culturas. Então, tem plantas que não aguentariam um solo tão seco. A partir de menos 1 megapascal já poderiam morrer. Ou o contrário também, plantas que abaixo disso, menos 2 megapascal, por exemplo, é que começariam a morrer. Então, é um ponto de referência, menos 1,5 megapascal, mas ele não é aplicável a todas as plantas.
Muito obrigado, Fábio, e obrigado à participante Sônia pela excelente pergunta. A próxima pergunta é do participante Renan. Ele diz o seguinte: Fábio, bom dia. Primeiro quero parabenizar pela apresentação. Gostaria de saber quais dados a sonda TDR é capaz de registrar e se para um solo arenoso é preciso realizar calibração prévia desse tipo de sensor. Participante Renan. Olá, Renan, bom dia. No caso das sondas TDR, pelo menos as que eu tenho conhecimento, as sondas TDR elas medem umidade do solo. Então, o tipo de informação que a gente consegue ter utilizando uma sonda TDR é a quantidade de água presente no solo e também a sonda TDR ela permite outras informações a respeito, por exemplo, da salinidade desse solo, da condutividade elétrica dele. Então, isso para quem consegue entender melhor as curvas geradas pelo TDR. O que ele faz? Ele manda um sinal através da sua haste e ele mede o tempo que levou esse sinal do início da sonda até o final dela. E esse tempo que ele levou é variável de acordo com o tipo de solo, principalmente com a quantidade de água presente nesse solo. E se a gente souber estudar essa curva, a gente consegue outras informações também. Mas na parte de potencial hídrico, a não ser que a gente tenha uma curva de retenção já feita do nosso solo, daí sim a gente consegue medir a umidade do solo com a sonda TDR e recorrer a essa curva de retenção para chegar no potencial hídrico. Muito obrigado, Fábio. Próxima pergunta é da participante Laura. Olá, Fábio, parabéns pelo seminário, foi muito bom. Queria saber se é possível construir a curva de retenção com o equipamento WP4C. Laura. Olá, Laura, bom dia. É possível, sim, a criação da curva de retenção com o WP4C. Na verdade, é uma das aplicações mais comuns para ele. O que acontece é que ele precisa de... O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma amostra de solo e já vai medir o potencial hídrico, diferente daqueles métodos tradicionais que a gente coloca, a gente determina por pressão qual é o potencial hídrico que a gente quer. O WP4 ele vai fazer o inverso disso. A gente tem uma amostra já com potencial hídrico e a gente vai determinar o potencial hídrico daquela amostra, naquele momento. Então, para criar a curva de retenção de umidade, de água, perdão, a gente precisaria preparar a nossa amostra de solo em diferentes níveis de umidade mesmo. Então, a gente pode partir de um solo mais seco para um solo mais úmido, ou partir dele já saturado e, à medida em que ele for evaporando, a gente vai tirando leituras de potencial e criando depois, porque ele vai medir o potencial hídrico dessas amostras e depois, por secagem em estufa ou por diferença de massa, a gente vai conseguir a quantidade de água presente nessa amostra. Se a gente tem a quantidade de água e as leituras de potencial hídrico, a gente consegue criar essa curva de retenção. Lembrando que o potencial hídrico medido pelo WP4, ele é bem preciso nos solos mais secos e para ajudar na parte da curva nos solos mais úmidos, existem também outros métodos de tensiometria que podem ser combinados. Obrigado, Fábio, e obrigado à participante Laura.
Fábio, a nossa próxima pergunta é do participante Aderson. Ele pergunta o seguinte: bom dia, em solos semiáridos, seria interessante para verificar a disponibilidade hídrica da vegetação nativa de caatinga o uso de tensiômetros ou sensores de capacitância. Então, relendo a pergunta, o Aderson questiona se é melhor utilizar tensiômetros ou sensores de capacitância em solos semiáridos. Olá, Aderson, bom dia. Bom, eu acho que o que a gente precisaria verificar nesse caso é a faixa de trabalho que a gente busca. Então, para as plantas que são mais adaptadas à seca, que têm uma resistência maior aos efeitos de estresse hídrico, o mais interessante seria a gente trabalhar na faixa seca realmente, na parte do potencial hídrico, que a planta começaria a demonstrar sintomas de deficiência de água. Então, para esses casos, talvez o tensiômetro não seja tão indicado, porque ele serve mais para medir o potencial hídrico em solos mais úmidos, na faixa mais úmida do solo. E digamos assim, que ele consiga medir até menos 100 kPa, por exemplo, a planta não estaria demonstrando sinais de deficiência nesse nível ainda. Então, talvez o uso dos sensores de capacitância seja mais indicado, porque daí sim, eles medem, inclusive até próximo do ponto de murcho permanente. Talvez seja mais adequado para esses casos. Ok, excelente. Muito obrigado, Aderson. E obrigado, Fábio, mais uma vez pela apresentação e pelas respostas às perguntas. Infelizmente, nós estamos com o nosso tempo alocado para essa apresentação já estourado, nós estamos excedendo o tempo. Então, nós vamos encerrar essa apresentação com o nosso agradecimento a todos os participantes. Lembrando, mais uma vez, que é possível rever essa apresentação, ou caso algum colega tenha perdido a oportunidade de participar, é possível assistir a apresentação através do nosso canal no YouTube. Nós temos ainda algumas perguntas que não foram respondidas e o que nós vamos fazer é responder por e-mail. Então temos aqui ainda a pergunta do participante Edson, ainda do Aderson, da participante Tânia. Então, as perguntas que ficaram sem resposta ao vivo aqui, nós iremos responder por e-mail. Mais uma vez, obrigado a todos e uma excelente semana a todos. Obrigado. Fim da apresentação.